E um outro evento em São Paulo reuniu lideranças e políticas e empresariais para debater os desafios e oportunidades para o país, incluindo o agro. O seminário Brasil Hoje, organizado pela Esfera Brasil, discutiu temas como invasões de terra e importação de fertilizantes. Wesley Batista, sócio da Holding JF Radamés Casseb, subiram ao palco para exemplificar o foco dos seus negócios. Wesley falou sobre os planos de investimentos robustos pela JF nos próximos 3 anos. Serão 50 bilhões de reais nesse período em diferentes setores. No segundo painel, o agro entrou em cena. O assunto foi do campo à indústria, integração e inovação nas cadeias produtivas. A mediadora Raquel Landim, jornalista da CNN Brasil, começou o debate tratando das invasões de terras no país. Segundo a comunicadora, é o maior número desde 1985. Infelizmente, agora em 2024, nós estamos tratando ainda de direito de propriedade, né? Estamos vendo muitas invasões de propriedades, temos que tratar da melhoria da legislação para evitar essas invasões, é o que nós temos feito, um pacote anti-invasão no Congresso Nacional. Nós temos problemas logísticos sérios que precisam de investimento, para isso precisamos melhorar o licenciamento ambiental, uma burocracia sem critério nenhuma e que atrapalha o desenvolvimento de diversas regiões do país. A Ferrogrão é um grande exemplo disso, a gente podia escoar a produção e ter um exemplo de logística mundial e infelizmente por causa do licenciamento ambiental a gente não consegue avançar. E também as questões de crédito e questões financeiras, né? Hoje, infelizmente, o governo não tem dado apoio para o agro, a gente tem enfrentado um governo que joga contra o setor e a gente precisa vencer gargalos importantes como esse. Por exemplo, o Plano Safra passado, 13,5 bi de equalização de juros, não foi suficiente. Para esse ano temos uma crise, uma queda de preço vertiginosa das commodities, um custo de produção ainda elevado, uma queda de produtividade e a gente precisa que o governo compense isso apoiando aquele produtor que teve dificuldades. Para isso precisa de um plano safra robusto agora em julho. Já fizeram um anúncio de algumas medidas ainda incipientes que vão tirar dinheiro lá do plano safra lá da frente, sem falar em seguro. Seguro que a gente sempre falou que precisava de pelo menos 3,5 bi para a safra passada atual e não tivemos nem 900 milhões e agora ainda retiraram quase 4 bilhões do Proagro, que é o seguro dos pequenos produtores. A ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, destacou a dependência do Brasil frente a fertilizantes importados. De acordo com o boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil registrou um volume recorde na importação de fertilizantes em janeiro deste ano, com um total de 2,77 milhões de toneladas contra 2,41 milhões no mesmo mês do ano anterior, um acréscimo de 15%. Pelo porto de Paranaguá, adentraram 1 milhão de toneladas contra 710 mil toneladas em igual período do ano passado. Em Santos, foram importados 800 mil toneladas, comparadas a 460 mil do ano anterior. E pelos portos do Arco Norte, foram 310 mil contra 390 mil toneladas do ano anterior. Não é mais possível o Brasil, que é um campeão na produção de alimentos, é um campeão nas exportações de alimentos, ainda ser dependente de fertilizantes importados em 85%. Só o potássio nós somos dependentes do Canadá, da Rússia e da Bielorrússia em 95% e nos deixa muito fragilizados. Eu vejo o mundo todo preocupado que 4 países comandam 50% do petróleo no mundo e no potássio apenas 4 países comandam 85% da produção de potássio. E nós temos potássio no Brasil. Nós temos que ter coragem, encarar esse desafio e colocar em primeiro lugar as pessoas, colocar o povo brasileiro em primeiro lugar. Nós precisamos fazer tudo corretamente, de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, respeitando as comunidades indígenas, quilombolas, enfim. Mas não podemos deixar de explorar os minérios essenciais para a agricultura brasileira. O CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, participou do debate. Para o executivo, a indústria faz um meio de campo entre agricultura e consumidor. Temas como a segurança alimentar e a emergência climática já são parte da realidade da empresa. Para dar respostas a essas necessidades, a companhia tem apostado na economia circular, além de implantar tecnologias com suplementos que reduzam a emissão de metano na digestão de bovinos. Para finalizar, Tomazoni relembrou a atuação dos escritórios verdes. O programa contribui para a inclusão de produtores na regularização ambiental de propriedades, desenvolvendo uma pecuária sustentável.
Foram realizadas 22 mil consultorias, mais de 12 mil produtores já tiveram suas propriedades regulamentadas. O evento está na sua segunda edição. O objetivo da iniciativa é promover um debate econômico e político para o desenvolvimento do país. Esta é a segunda edição do evento e 9 painéis fizeram parte do cronograma no seminário ao longo de todo o dia. Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse encontro, Daoud, porque se o agro já é responsável aí por quase 30% do PIB brasileiro, você imagina se a gente tivesse uma logística melhor, né, para escoar os nossos produtos, torná-los mais competitivos, se a gente pudesse explorar de forma sustentável os nossos minérios para não ser tão dependentes, né, da importação de fertilizantes, se a gente não tivesse invasão de terras, se a gente tivesse segurança jurídica, né? Como é que você imagina o agro daqui a 10 anos, hein, Daoud? A gente vai superar esses desafios? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, este evento, esse encontro foi muito importante, porque ali estavam governadores, ministros, empresários, executivos, né, de vários setores, onde se discutiu o Brasil, né, com relação ao agronegócio, inclusive também o presidente do Banco Central, né, que até deu algumas informações que acabaram tranquilizando um pouco o mercado. Bom, com relação ao agronegócio brasileiro, o Tomazoni colocou, inclusive, que até 2050 nós vamos ter no planeta Terra mais 2 bilhões de pessoas. E é evidente que o alimento vai ser preponderante, né, para essas pessoas, que há uma tendência de você diminuir a diferença social no todo, e isso vai levar a um consumo maior de alimentos. E a JBS, como uma grande empresa, uma das maiores empresas, a maior empresa de alimentos do mundo, ela vem preparando, né, está se preparando na questão ambiental, na questão de segurança alimentar, que é muito importante. As empresas estão fazendo a sua parte. No entanto, Petri, essa questão dos fertilizantes, que a ex-ministra Cátia Abreu colocou, infelizmente, né, nós não temos investimentos para nos tornarmos autossuficientes. Com relação a invasões de terras, é crime hoje invadir terras. A legislação prevê isso, então nós não precisamos de legislação. O que nós precisamos é que o governo reprima esse tipo de crime, né, porque a gente sabe que a justiça, muitas vezes, ela não é eficiente e rápida para atender essas reclamações. O Brasil é um país fantástico. O Brasil ele tem uma extensão, né, continental, tem muita energia solar, que é transformada em biomassa em proteína animal, proteína vegetal, né, e energia, que o Brasil está bem avançado em relação a outros países do mundo, em fibras, que é o caso do algodão, que vai se tornar maior que os Estados Unidos na exportação deste produto. No entanto, o que nós não temos é um projeto do governo. O Lewandowski ali estava também, até ele colocou que o crescimento vai depender muito da estabilidade, né, segurança no país. Então, nós não temos segurança jurídica, né, porque hoje o empresário fica inseguro em relação a invasões, se a terra vai ser tomada ou não para reservas indígenas. A infraestrutura do Brasil depende muito de investimentos, e investimentos depende muito de credibilidade, onde o Brasil precisa fazer o seu dever de casa em relação à questão fiscal, ou seja, enquadrar a trajetória da nossa dívida. Então, é uma questão muito complexa, né? E ali foi discutido, mas eu não percebi em que o governo tenha sido chamado a atenção nesse sentido, né? Porque o Brasil precisa de um projeto, e esse projeto vai depender muito no momento de polarização que nós temos ideológico, evidentemente, dos três poderes que precisam se entender para que tudo isso leve o Brasil onde ele vai chegar. Bem ou mal, o Brasil vai chegar, o Brasil será o maior produtor de alimentos do mundo. Mas o importante é que a gente transforme isso em distribuição de riqueza e tenhamos melhora
né, na diferença e no abismo social que nós vivemos. Sem dúvida, Daud. Perfeito sua análise. Obrigado, viu? Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite.